Olá, senhores, senhoritas. Meu nome é Vinícius, eu serei o tutor de vocês no módulo 3 do curso de Introdução ao Cálculo. E neste módulo nós iremos trabalhar com 4 assuntos em especial, que são trigonometria, geometria analítica, números complexos e matrizes e sistemas lineares. Falando rapidamente sobre esses 4 temas, de modo bem direto, trigonometria é o estudo de triângulos, onde nós podemos colocar como exemplos no ramo, na área da engenharia, de empregabilidade da trigonometria, medição de posicionamento, de distância, de estruturas, trabalhar com estruturas, funções senoidais, cossenoidais, onde podemos colocar como exemplo a análise de ondas, por exemplo, em geração de energia elétrica, onde temos formas senoidais, cossenoidais e assim por diante. Ou seja, a trigonometria é largamente empregada em engenharia. Números complexos, podemos colocar como exemplo de aplicação dimensionamento de circuitos elétricos, onde precisamos trabalhar com números complexos para análise de capacitores, indutores e assim por diante. E rapidamente falando sobre números complexos, temos o conjunto dos números reais, trabalhamos anteriormente, e ampliando um pouco mais esse conjunto, nós temos o conjunto dos números complexos, que envolve a parte real, que é o conjunto dos números reais, e uma parte imaginária. A parte real mais a parte imaginária, isso em conjunto chama-se um número complexo. E aí temos o conjunto dos números complexos. Essa é a segunda parte do módulo 3. A terceira parte do módulo 3 estudaremos matrizes e sistemas lineares. Podemos colocar como exemplo de matriz uma imagem digital, de uma câmera digital, uma fotografia digital, e aí temos vários pixels, que são os menores pontos da fotografia. Nós podemos colocar a fotografia como linhas e colunas, então aquela região toda que é a fotografia, cada pontinho daquele é chamado de pixel, e aí poderemos montar aquilo como uma matriz. Cada pontinho é uma região da matriz. Trabalhar com matrizes, particularmente em engenharia também, é muito utilizado em diversas áreas, como por exemplo em algoritmos computacionais. Trabalhamos muito com matrizes. A fotografia, por exemplo, trabalhar com processamento de fotografias, melhorar brilho, contraste, assim por diante, nós podemos trabalhar com matrizes. E sistemas lineares, botando como exemplo uma aplicação qualquer de engenharia, nós podemos, temos um problema de engenharia para resolver, nós podemos gerar as expressões matemáticas desse problema. E se nós tivermos várias expressões matemáticas, nós podemos criar um sistema, e um sistema em particular um dos sistemas chama-se sistema linear, e inclusive esse sistema linear pode ser resolvido por meio de matrizes. Então, matrizes e sistemas lineares também são largamente empregadas em engenharia, na resolução de problemas. E por fim temos a geometria analítica, que podemos dar o nome de, por exemplo, geometria, um outro nome dado à geometria analítica é a geometria de coordenadas, onde trabalhamos com coordenadas. E aí temos o plano e o espaço. Trabalhar com plano e espaço nos remete a vetores. Dois exemplos de vetores também muito empregados em engenharia: velocidade, força. E aí não vou colocar aqui como exemplo, vocês verão ao longo do curso, temos vários exemplos de aplicação de velocidade e força. Isso é um vetor, onde temos uma intensidade, uma direção e um sentido. Quando temos uma intensidade, direção e sentido para uma variável, nós temos um vetor. E aí, como exemplo, eu disse, força e velocidade são vetores. Então, esses são os 4 assuntos do módulo 3. Relembrando, trigonometria, números complexos, matrizes e sistemas lineares e geometria analítica. Por fim, desejo
Um bom trabalho a todos, uma boa sorte e nos veremos ao longo do curso.